Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos falar como que você pode ganhar de 100 a 10 mil reais com o Fundo de Investimento Imobiliários. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, pessoal, os fundos de investimento imobiliários são os tipos de investimento que as pessoas mais gostam porque eles efetuam o pagamento mensal dos rendimentos. E além disso, esses rendimentos eles são isentos do imposto de renda da pessoa física. Dessa forma, nós separamos para vocês 14 fundos de investimento imobiliários que podem efetuar o pagamento de 100 a 10 mil reais todo mês para vocês. Vamos conferir a lista. Aqui está a lista para vocês, pessoal. Essa lista é composta por 14 fundos de investimento imobiliários que, em conjunto, eles podem efetuar o pagamento de 100 a 10 mil reais todo mês para vocês. E antes de falar de cada um dos fundos de investimento imobiliários que compõem essa lista, vamos falar primeiro sobre o filtro de seleção para chegarmos nessa lista. O primeiro filtro utilizado foi em razão da liquidez. A liquidez, para chegarmos aqui nessa lista, pegamos aqueles fundos que possuíram pelo menos 5 mil negócios durante o mês. E além disso, pegamos também a rentabilidade, selecionando os fundos que possuíram uma rentabilidade de no mínimo 0,4% todo mês durante o ano. Isso corresponde a um valor anual de 4,8% ao ano. Também selecionamos aqueles fundos que possuem uma gestão ativa e aqueles fundos que possuem múltiplos ativos e ou múltiplos inquilinos. Então esses foram os filtros iniciais que nós selecionamos para chegar nessa lista. Os dados dessa lista eles representam o fechamento de mercado do dia 3/2 de 2020 e também os dados dos pagamentos foram levantados com base no mês de dezembro de 2019. Vamos começar aqui pelo primeiro fundo, que é o Fiis. Esse fundo é um fundo do segmento de shopping, ele possui uma gestão ativa e o seu preço de mercado foi de R$ 135 no dia 3/2 de 2020. E o seu valor patrimonial estava em R$ 122,87. Isso quer dizer que o seu preço de mercado estava sendo negociado 10% acima do seu valor patrimonial. Por isso que o P sobre o VP ficou em 1,10. E o seu último pagamento foi de 77 centavos e o pagamento médio de 2019 foi de 66 centavos, o que representa uma rentabilidade anual de aproximadamente 5,9% do valor aportado, ou seja, o valor de cada cota que você comprou pelo preço de mercado. O próximo fundo é o MAL 11, que ele também é um fundo do segmento de shopping. Ele possui um P sobre VP de 1,11 e o preço de mercado dele estava em R$ 117,50 e o seu valor patrimonial é em R$ 105,50. O seu último pagamento foi um valor um pouco baixo, que foi de 36 centavos, mas a sua média no ano de 2019 foi de 55 centavos, que garantiu uma rentabilidade de 5,6%. Aí temos aqui também o HSML 11, que ele também é do segmento de shopping. Pessoal, nós não selecionamos só o segmento do shopping, tá? Mas ele também é do segmento de shopping. Possui um P sobre VP de 1,27, então esse daqui está um pouco mais caro que os anteriores. Seu preço de mercado foi de R$ 121,37 e o valor patrimonial de R$ 95,79. Seu último pagamento foi de 66 centavos e a média de 2019 ficou em 62 centavos para cada cota, tá, pessoal? Lembrando que esses pagamentos são relacionados a cada cota dos fundos. E a sua rentabilidade ficou em 6,1%. Agora aqui nós já começamos a entrar em outros segmentos, como por exemplo o GGRC11. Ele é um fundo de investimento do segmento de Galpões Logísticos. Ele possui um P sobre VP de 1,16, seu preço de mercado estava em R$ 137,47 e o seu valor patrimonial em R$ 118,88. Seu último pagamento foi de 66 centavos e o pagamento médio estava em 75 centavos durante o ano de 2019, que garantiu uma rentabilidade média de 6,5%. Nós temos aqui também outro fundo de galpão, que é o XPLG11, que ele está com um P sobre VP de 1,38, ou seja, pode dizer que é o fundo mais caro que compõe aqui essa lista. Seu preço de mercado estava em R$ 134,87 e o seu valor patrimonial em R$ 97,50.
mas ele efetuou um pagamento de 64 centavos por cada cota e esse valor correspondeu ao seu pagamento médio de 2019. Por fim, nós vemos aqui, saindo desse segmento de galpão, o HGRU, que é um fundo que antes ele era um fundo de tijolo do segmento educacional, mas através da sua última emissão de cotas, ele começou a adquirir vários galpões e diversificar os seus tipos de investimento. Ele possui um P sobre VP de 1,21, um preço de mercado de R$ 131, um VP de R$ 108,52, seu último pagamento foi de 74 centavos e a média de 2019 foi de 68 centavos, que garantiu uma rentabilidade de 6,2% ao ano. Agora, indo para o fundo de investimento do segmento de Lajes Corporativas, nós possuímos o BRCR11, que o seu P sobre VP está em 1,02, ou seja, é um valor que está bem próximo do seu valor patrimonial. Podem observar que o valor de mercado estava R$ 112,17 e o seu valor patrimonial R$ 110,49. Seu último pagamento foi de 56 centavos e a média de 2019 foi de 51 centavos. Ele possui uma rentabilidade média de 5,5% ao ano. Aí, passando para outro segmento também, possuímos o MFI11, que está com um P sobre VP de 1,10. Seu último pagamento foi de R$1 e o pagamento médio foi de R$1,09, que garantiu uma rentabilidade média de 9,8% ao ano. E ele é do segmento de desenvolvimento. Ele desenvolve empreendimentos imobiliários, depois efetua a venda para ganhar o famoso ganho de capital com isso. Aqui também temos o KMCR11, que o seu P sobre VP é de 0,99, ou seja, é um fundo que está com o preço mais descontado aqui da lista, pois seu valor de mercado estava em R$ 103,80 e o valor patrimonial de R$ 104,87. Seu último pagamento foi de 51 centavos para cada cota e o pagamento médio de 2019 correspondeu a 55 centavos para cada cota, garantindo uma rentabilidade de 6,4%. Ele é um fundo do segmento de papel, ele investe em CRIs. E aqui temos também desses mesmos segmentos o UBSR, possui um P sobre VP de 1,08. Ele teve como último pagamento 77 centavos para cada cota e a média foi de 73 centavos em 2019. Que teve uma rentabilidade de 8,3%. Ele também é do segmento de papel dos CRIs. E o último fundo desse mesmo segmento de CRIs e de papel é MXRF11, que até está passando por um período de emissão de novas cotas. Seu P sobre VP está em 1,11 e o seu último pagamento foi de 13 centavos para cada cota e a média de 2019 foi de 0,8 centavos para cada cota, que garantiu uma rentabilidade média de 8,5%. E aqui nós vamos passar agora para os fundos, para encerrar essa nossa lista, que são do que? Chamados FOFs, que são os fundos de investimento que investem em outros fundos de investimento imobiliários. E aqui nós possuímos o MGFF11, que tem um P sobre VP de 1,07 e efetuou como último pagamento 80 centavos para cada cota e teve um pagamento médio de 75 centavos, que teve uma rentabilidade de 7,8% ao ano. Temos também o RBRF11, que possui o P sobre VP de 1,16, que teve como último pagamento 86 centavos para cada cota e um pagamento médio de 73 centavos para cada cota, que garantiu uma rentabilidade de 6,8%. Temos, por fim, o BCFF11, que também está passando por emissão de novas cotas, e ele está com P sobre VP de 0,99. Também está com o preço que é descontado em razão do seu valor patrimonial, visto que o seu valor de mercado está em R$ 97,50 e o seu valor patrimonial está em R$ 98,49. Seu último pagamento foi de 57 centavos para cada cota e o pagamento médio de 2019 foi de 54 centavos. E ele garantiu uma rentabilidade de 6,6% ao ano. Então, pessoal, primeiros dados aqui dessa lista. Se vocês observarem todo o P sobre VP, temos que o conjunto desses 14 fundos de investimento imobiliário, eles possuem um P sobre VP médio de 1,12, ou seja, você estará pagando 12% a mais do valor patrimonial em conjunto desses 14 fundos de investimentos aqui dessa lista. Já a rentabilidade média, se vocês observarem, ela ficou em 6,8% ao ano. Observa que esse valor está muito acima da poupança, né? Que na data desse vídeo aqui, do dia 3 de 2 de 2020, a poupança estava em 3,15% ao ano. Nós colocamos aqui que, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo e for adquirir as cotas desses fundos, pode ser que alguns fundos estejam com preço mais descontado, outros fundos possam estar com preço um pouco mais alto do que o do fechamento do dia 3 do 2. E dessa forma, você pode garantir uma rentabilidade
entre 6,5% ao ano até 7,5% ao ano. Esses fundos, como eu mencionei, são da gestão ativa, e para você receber um valor de R$100 todo mês com esses fundos, você precisaria hoje estar investindo aproximadamente R$17 mil, e dessa forma, para você possuir um pagamento de R$1.000 todo mês, né, você precisaria ter um montante investido de R$ 179.558,10. E para receber R$10 mil todo mês com os fundos de investimento imobiliário, você precisaria ter aproximadamente R$1.795.581 investidos, que podem gerar um pagamento para você de R$ 10.317 todo mês. Pessoal, observe que, por mais que às vezes esses valores possam ser expressivos, se vocês forem comparar com a poupança, vocês vão ver que esses valores estão muito abaixo. Pois, vamos fazer um cálculo rápido. Para você conseguir um pagamento médio de R$ 10.317 todo mês através da poupança, vocês precisariam ter um montante muito superior a esse investido lá. Até o que? Um montante mais do que 2 vezes investido, já que a nossa rentabilidade aqui está em 6,8% ao ano e a poupança está em 3,15%. Isso porque a poupança ainda pode cair, tá, pessoal? O Copom vai se reunir essa semana para discutir sobre a taxa básica de juros, que é a Selic, e a poupança sempre acompanha a Selic. Então vamos ver aqui mais ou menos quanto você precisaria ter investido para poder ter essa mesma rentabilidade na poupança de R$10 mil todo mês. Podem observar aqui pelo nosso cálculo que você precisaria ter investido na data de hoje aproximadamente R$ 3.893.207,54. Um valor que é mais de 2 vezes esses valores aqui da nossa lista de fundos de investimento imobiliário. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, façam seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e falem para nós se vocês querem que nós façamos uma análise individual para cada um desses fundos que estão aqui listados, tá?